O título dessa mensagem é: O caminho pode não ser fácil, mas nos conduz à vitória. Amém? É difícil caminhar, é difícil. Atos capítulo 16, versículo 6, nós vamos ler um bom pedaço. Deixa eu ver a hora. Ih, tem tempo a beça, não é? Atos capítulo 16, versículo 6 em diante. Presta bem atenção na palavra lida. Todos acharam? Amém? Que nos diz: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipo, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os, os pretores disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-os os vergões dos açoites, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venha eles e pessoalmente nos ponha em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha mente, meus lábios, minha vida para pregar a Tua palavra, que eu não venha falar nada do meu próprio espírito, mas que eu venha falar do Espírito que habita em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E toda a igreja do Senhor digam amém e amém. Podem tomar o teu lugar. Essa mensagem é uma mensagem que falamos um pouquinho sobre sacrifício. Igreja do Senhor, o nosso Deus é o único que abre portas e fecha portas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E durante toda a caminhada da igreja, houve perseguições, não é verdade? Não é? Tudo que você lê na Bíblia, você vê sempre perseguições. A igreja foi e será perseguida porque não foi planejada por homens, e sim gerada por Deus no céu e não na terra. Isso para nós é algo valoroso, porque o que nós fazemos não foi gerado por homens, não foi criado por homens na face da terra, mas foi gerada por Deus no céu, não na terra. Fomos chamados para esse trabalho, para sermos servos do Altíssimo, com uma promessa de recebermos uma vida eterna, não é? Fomos chamados por Deus, por Cristo Jesus, para recebermos uma vida eterna no céu. Amém? Não é por isso? Não é? Trabalhamos para o Senhor porque ouvimos dizer, lemos na palavra do Senhor, não é? Jesus Cristo verbalizou para os seus discípulos que no céu há uma morada eterna. Você viu a morada? Alguém viu? Não, ninguém viu. Mas cremos que existe porque Jesus não mente. Não é? Então ele nos promete uma morada eterna no céu. E nós trabalhamos para o Senhor porque temos essa promessa em nosso coração. Mas o apóstolo Paulo nos diz a palavra que ele abriu mão de todos os seus planos e abraçou o projeto de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Amém? Mas nem sempre as portas que Deus abre nos conduz por um caminho fácil. Verdade ou mentira? Amém? Verdade? Verdade. Eu vou repetir. Mas nem sempre as portas que Deus abre nos conduz a um caminho fácil, mas com toda certeza nos conduz a um destino vitorioso
em Jesus Cristo. Mas, vem o mais, mas por isso muitos não conseguem esperar e desistem no meio do caminho. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Olha para o teu lugar e vê se estão todas as cadeiras ocupadas. Essas cadeiras, há um tempo atrás, não muitos anos passados, não tinha lugar na igreja para ocupar, para que todos pudessem sentar ocupando todas as cadeiras. Eram pessoas em pé ao redor da igreja, eram pessoas nas escadarias, e hoje nós vemos lugares vazios. Sabe por quê? Essas pessoas não conseguiram esperar. Desistiram em meio caminho. O caminho de Cristo ao Gólgota não foi fácil. O caminho de Cristo ao Gólgota foi doloroso. O caminho de Cristo com a sua pesada e dura cruz sobre os seus ombros não foi fácil. Quedas, chicotadas. Foi fácil? Não, não foi. Doloroso, difícil. Jesus não desistiu. E graças ao Senhor que Jesus não desistiu. Porque se o Senhor Jesus tivesse desistido, nós não estaríamos aqui. Se o Senhor Jesus tivesse pensado por alguns segundos ou frações de segundo em desistir, nós não estaríamos aqui. Marcos capítulo 4, versículo 29, a palavra do Senhor nos diz: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que vemos em nossos últimos dias na face da terra, como sempre prego, as últimas semanas de Daniel, os últimos momentos do Apocalipse, as últimas frases do Apocalipse, é que muitas pessoas estão desistindo. E esse versículo 29 nos chama a atenção, nos dizendo: e quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja, e muitos estão desistindo, se afastando por pequenas, insignificantes coisas, estão se afastando, estão desistindo de Deus, estão desistindo da morada eterna, daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Jesus Cristo tem falado aos nossos corações. E aí? Os seus discípulos foram vitoriosos. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que sentaram-se ao lado de Jesus, aqueles que tocaram nas orlas, nas vestes de Jesus, aqueles que puderam, que tiveram a oportunidade de abraçar Jesus, aqueles que sentiram o calor de Cristo Jesus sentados junto com Ele, aqueles que dormiam não em camas modernas ou as melhores camas que hoje nós temos, não, dormiam em meio à poeira, pedras, com problemas seríssimos, mas estavam junto de Jesus, com exceção de um, os demais todos permaneceram com Jesus. Então, com essa exceção de um, com esse que o traiu, nós vemos que em nossos dias realmente tem que acontecer isso, pessoas desistirem, pessoas deixarem a presença de Deus, pessoas abandonarem aquele que lhe oferece salvação. Os seus discípulos foram vitoriosos, mas provaram a dor. Os seus discípulos foram vitoriosos, mas passaram por problemas, mas obtiveram sucesso. E o que é que Jesus fala conosco? O que é que Ele nos oferece? Vida e vida eterna, mas sem dor, sem sofrimento? Não. Nós não somos melhores do que os discípulos que andaram com Jesus, do que os apóstolos que andaram com Jesus. Não tem condição, queridos, de vivermos em Cristo sem enfrentarmos problemas, mas quando o problema vem por uma porta, por 7 caminhos ele tem que fugir de nós. Mas tem muitas pessoas desistindo. Esses homens provou a dor, obtiveram sucesso, mas não sem sofrimento, não sem sangue e não sem morte. Mas você já percebeu quando acontece uma pequena coisa conosco,
Quando uma dorzinha, uma topada que você dá e o seu dedinho dói um pouquinho, você já... Eu ia para a igreja hoje, mas não vou mais, porque, olha, o Senhor nem me livrou, dei uma topada, machuquei meu pé, não vou mais para a igreja. Jesus sempre é o culpado. E a culpa é tua, que não olhou o tijolo, não olhou a calçada, não olhou o meio-fio. A culpa é sua, a culpa é nossa, mas nós colocamos a culpa em Deus. Não vou mais, não vou porque dei uma topada. É só passar o horário do culto. Passou o horário do culto, não tem mais dor nenhuma, está tudo bem. Queridos, a palavra de Deus nos fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são... O solo que o Senhor nos confiou é fértil. Mas como, pastor, que o solo que o Senhor nos confiou é fértil? Olha para o lado, olha para a tua direita. Olha para a tua direita. Você está vendo o que aí? Pessoas, não é? Olha para a sua esquerda. Você está vendo o quê? Pessoas. Não é verdade? E o solo que o Senhor Jesus nos confiou é para pregarmos a palavra, é para lançarmos a semente, e essa semente que o Senhor nos ensina está do nosso lado, está na nossa retaguarda, está na nossa frente, está dentro da nossa casa, ao nosso redor, e nós não temos plantado essa semente como devíamos. Não temos. Solo fértil. Solo que o Senhor nos confiou é fértil. Ele nos deu a autoridade de plantarmos a sua palavra. E não são poucas as vezes, nos diz a palavra, que temos que regar o solo. Sabe com quê? Com lágrimas. Pregar. Mostrar para os nossos entes queridos. Mostrar para os nossos, os da nossa casa. E aqueles que, não, eu não quero. E você chora, molhando o solo. Não são poucas as vezes que nós temos que regar o solo, o qual a semente vai ser lançada com lágrimas, com suor e sangue, como os discípulos que andaram com Jesus. Nós não somos diferentes. Não, pastor, mas olha aí. Foram os discípulos de Jesus. Pastor, foram aqueles que sentaram com Jesus. 6 de cada lado, Jesus no meio. Eram os discípulos de Jesus. Queridos, nós somos melhores do que aqueles que tocaram no Senhor? Somos. Que enfrentaram chuva, sol, escárnio. Somos melhores do que Jesus, que sofreu escárnio e foi morto com morte de cruz, mas glória ao Senhor nosso Deus, que ressuscitou e está à destra de Deus. Nós somos melhores? Claro que não. Todos nós fomos chamados para pregar as boas novas do reino, mas não sem sofrimento, não sem aflições. O que Jesus nos fala? No mundo tereis o quê? Mas ele venceu, queridos. Ele venceu e nós venceremos também. Muitos pensam que os tempos mudaram. Hoje vivemos na graça ou que não precisamos passar por perseguições. Os discípulos viveram tudo na lei, né? Amém ou não amém? Amém? Os discípulos viveram todos na lei. Amém? Não. Os discípulos de Cristo morreram, aliás, viveram na transição da lei para a graça. Quando os discípulos passaram por problemas, Jesus já havia morrido. Eles estavam vivendo na graça de Cristo Jesus e passaram por momentos terríveis. E você quer passar momentos bons? Não, Senhor, eu só faço a obra do Senhor se o Senhor não deixar acontecer isso comigo. Eu só faço a obra, eu só vou na casa do Senhor se o Senhor fizer isso assim, assim. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não fizer, eu não faço. O Senhor tem que fazer isso na minha vida, na minha casa. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Se o Senhor não fizer, eu não vou te servir mais. Aí Deus olha para você e fala: pobre, cego, miserável e nu. Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo nada. Deus não tem obrigação de fazer nada conosco, que Ele já fez, entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário.
entregou a sua preciosa vida, derramou todo o seu precioso sangue para salvar você e eu. Não é? Que não valíamos nada. Estávamos perdidos e Jesus nos encontrou. Estávamos na lama e Jesus colocou-nos sobre a rocha, que é Ele mesmo. Vem cá, eu levo você nos meus ombros, carrego você nos meus braços. Aceita-me, serei seu Deus. Se você não aceitar, você não vai herdar o reino celestial. Você não vai entrar, você não vai usufruir das moradas celestiais. Então, queridos, muitos pensam que os tempos mudaram. Hoje vivemos na graça ou não precisamos passar por perseguições. Nós somos hoje os crentes mais acomodados da face da terra. Mais acomodados da face da terra. Os apóstolos de Jesus viveram na época de que... Aliás, os apóstolos de Jesus viveram em que época? A época da graça. Foi na transição. Estava na lei, passaram para a graça após de Jesus. O Senhor já havia nascido, crescido e passado por sofrimento, morte e ressurreição. Portanto, viviam os apóstolos no tempo da graça. Da graça. Ou seja, no mesmo tempo que você vive e eu vivo. Mas passaram por momentos terríveis, momentos difíceis. O Senhor quer mudar a sua agenda nesta noite. O Senhor Jesus quer mudar a sua agenda nesta noite. Ele quer que você apague todos os seus planos que não te levam a nada. Ele quer fazer a sua agenda. Mas tem muitas pessoas que querem preparar a agenda de Deus. Tem muitas pessoas que querem colocar: Senhor, me empresta a sua agenda aí. Se o Senhor não emprestar, eu vou escrever o que o Senhor deve fazer. Se o Senhor não me der a tua agenda, eu vou pegar e vou escrever tudo que eu quero que aconteça na minha vida, na minha casa. Pobre, cego, miserável e nu. Ele quer mudar, Jesus Cristo quer mudar o seu itinerário. O apóstolo Paulo queria plantar a palavra onde? No Oriente. Mas Deus o impulsionou a plantar a palavra no Ocidente. Deus mudou a agenda de Paulo. Não, eu quero ir lá para o Oriente. O Espírito Santo de Deus falou: não, você vai para o Ocidente, você vai fazer o que eu quero. E Paulo obedeceu. Paulo partiu para o Ocidente e pregou a palavra, lançou a semente de Deus, evangelizou o Ocidente. E muitos vivem um evangelho fácil. Isso é em nossos dias. Muitos vivem um evangelho fácil, o evangelho dos descompromissados. Querem tudo e não tem nada. Querem tudo e não tem nada. O evangelho dos descompromissados com Deus. Não vivem firmados nas promessas, mas nos bens materiais que podem alcançar. Vivem para Cristo. Viver para Cristo é negar a si mesmo. Viver para Cristo é abrir mão daquilo que você tem. Viver para Cristo é abrir mão não do que você tem, mas abrir mão do que você pode alcançar. Porque o que nós temos, ele tem que estar nas mãos de Deus. Senhor, é meu, o Senhor me deu, mas cuida para mim. Cuida para mim. Eu não tenho capacidade de cuidar do que eu tenho, do que o Senhor me deu, eu já tenho, mas cuida para mim. Senhor, eu abro mão daquilo que eu vou possuir. Eu abro mão daquilo que o Senhor vai me dar. Aí Deus olha para você e fala: esse daí, ou essa daí é a minha verdadeira serva, ou meu verdadeiro servo. Porque não está com seu coração firmado naquilo que tem, mas está com o coração firmado naquele que pode cuidar, daquele que põe a mão e abençoa, faz multiplicar. Viver para Cristo é abrir mão, não do que você tem, mas do que você vai alcançar. Isso é maravilhoso. Mais do que você tem,
Mas o que você tem feito semelhante ao que Paulo fez? Paulo abriu mão de tudo. Paulo jogou os seus diplomas na lata do lixo. Paulo falou, não, eu quero servir a Deus de fato e de verdade. Paulo era um homem muito zeloso com a obra de Deus. Paulo era um homem que tinha um cuidado extremo com a obra do Senhor. Paulo amava a Deus de forma que ele até matava, se fosse preciso. Paulo açoitava, Paulo mandava prender por amor a Deus. Até que um dia Paulo conheceu a diferença em Cristo Jesus. Queridos, você não sofre por causa do Evangelho. Vamos mudar a frase? Eu sempre me incluo. Nós não sofremos por causa do Evangelho. Não. Você sofre por não ter alcançado os bens materiais que deseja. Vou mudar a frase? Nós sofremos por não termos alcançado os bens materiais que queríamos ter. Mas não se preocupa com a sua cadeira nos dias de adoração, ou seja, nos dias de culto a Deus, estar vazia. Você deixa de estar na casa de Deus porque tem um compromisso maior, melhor. Hoje eu preciso ir ao shopping, preciso levar meus filhos ao shopping. Esse compromisso eu tenho que realizar, é um compromisso meu, eu tenho que levar, eu tenho que estar lá. Mas escolhe justamente o dia da adoração a Deus, mas querem receber as bênçãos. Como? Se o nosso compromisso maior tem que ser com Deus que servimos, você sofre por não ter alcançado os bens materiais que deseja, mas não se preocupa com a sua cadeira nos dias de adoração a Deus estar vazia. Servir a Deus fica para segundo plano. Servir a Deus fica para depois. Servir a Deus é quando der. Servir a Deus é quando eu estiver com ânimo. Servir a Deus, tem ânimo para tudo, né? Mas servir a Deus é o dia que eu estiver disposto. Não tem nada para fazer, eu não tenho nada, então eu vou lá na igreja. Você já pensou se Deus olhasse para nós e falasse também, hoje eu não estou disposto a abençoar esse meu servo, essa minha serva, se é que é servo, né? Eu não estou disposto, né? Eu vou pensar, vou deixar para amanhã. E chega amanhã, ele também vê que nós não tomamos nenhuma iniciativa de adorar. E ele fala para Cristo Jesus, para o Espírito Santo que nós habita, mas junto dele está, e fala, olha, hoje eu não estou disposto a abençoar a vida dessas pessoas descompromissadas com o meu reino. Você já pensou se Deus fizesse isso? Você já pensou se Deus tomasse essa decisão de não abençoar os descompromissados? Você quer que eu vá um pouquinho além? E eu acho que essas pessoas estão passando por problema mesmo. Eu acho que essas pessoas não estão recebendo aquilo que deveriam receber. Porque se você analisar a vida dessas pessoas, elas vão te contar tantos problemas, tantas dificuldades, tantos empecilhos que vêm contra a sua vida, e você vai falar, não, realmente Deus não está abençoando a vida dessa pessoa. Pastor, mas eu vivo na casa do Senhor, eu busco o Senhor, estou em todos os cultos, oferto, dizimo, clamo, louvo, faço tudo e estou passando por problema. Queridos e amados irmãos, não me importa o meu coração se sirvo a Deus e se Ele deixou de fazer alguma coisa na minha vida. O que me importa é que meu lugar está reservado no céu. Se Ele fizer, Ele é o que mesmo? Se Ele não fizer... Então, não me importa, ele continua sendo Deus. Não vou servir porque ele não está fazendo nada na minha vida. E aí, eu perco o meu deleite aqui na terra e ainda perco a minha salvação e vida eterna no céu. Eu não quero perder. Eu perco as maravilhas terrenas, as coisas que o mundo me oferece, mas eu ganho a minha vida eterna no céu. E olha que é eterna. Fala para o teu irmão, meu irmão, é eterna, hein?
Eterna. Não é alguns anos, 70, 80, 90, 100 anos, não, é eterna. E essa eternidade eu quero estar ao lado do Senhor Jesus. Eu quero estar sentado à mesa dele, sentindo o calor dele, sentindo o perfume dele. Mas quem não faz isso vai sentir um calor maior, mas do fogo eterno. Fogo eterno. Muitos têm se esforçado para cumprir a sua agenda, mas de deleites, de prazeres, mas não cumprem a agenda de Deus. Fazem de tudo para cumprir a sua agenda terrena. Fazem de tudo para cumprir aquilo que não os leva ao céu. Povo de Deus, é tempo de reflexão. Estamos preocupados com o que vamos ter amanhã. O que eu vou comer amanhã? Que roupa eu vou vestir amanhã? Quanto eu vou ter no meu bolso para poder gastar? Estamos preocupados com o que vamos ter amanhã, mas não estamos preocupados com a nossa vida eterna, se na luz ou nas trevas. Não estamos preocupados. Ainda não chegamos perto. Eu repito, ainda não chegamos perto do que foram os apóstolos de Cristo. Você vai entender? Deixaram tudo para seguirem quem? O Mestre. Por uma promessa verbalizada. Falei no início, vou falar agora. Eles viram os céus abertos? Eles viram as bênçãos que Jesus estava prometendo para eles? Não. Deixaram tudo e seguiram o Mestre por uma promessa verbalizada. Passaram por grandes provas, mas obtiveram a vitória. É isso que você quer? Então não importa o que você está passando. Se eu quero a vitória, se Cristo está em mim, se eu pertenço, se eu sou dele, se o Espírito Santo habita em nossos corações, não me importa o que aconteça. O que me importa é que eu tenho uma promessa de vida eterna no céu, e você também tem, em nome de Jesus. A vitória é certa em nome de Jesus. Esses realmente sofreram por semear a palavra. Não receberam bens materiais. Você vê dizer aí que tinha um discípulo de Jesus milionário? Alguém já ouviu falar nisso? Eu já ouvi no máximo falar que Lucas era médico e tal, mas abandonou tudo, largou tudo e foi seguir a Jesus. Tem algum discípulo aí, você conhece, porque eu não conheço? Olha, o discípulo fulano é milionário. Olha, Pedro tinha uma rede de embarcações dos maiores navios. Você ouviu falar isso? Alguém ouviu? Que Pedro tinha navios os mais modernos. Olha, Pedro era pescador pobre. Tinha lá os seus amigos juntos, com aqueles barquinhos de madeira, quebrando. Não tinham condições de fazer, faziam, não é? Mas rico, ninguém. E hoje você tem o seu pão na mesa, você tem tudo que você pretende, você dá os melhores celulares para os seus filhos, você veste os seus filhos. Amanhã você pega aquelas roupas novas e fala, não quero mais, vou comprar novo, vou mudar meu vestuário, vou mudar tudo. Mas você reclama. Esses homens passaram por grandes provas, mas obtiveram a resposta. Esses realmente sofreram pelo semear da palavra, não receberam bens materiais, mas o suficiente para a sua sobrevivência, não usufruíram de grande prosperidade, mas receberam o seu galardão em Cristo. É isso que nós estamos lutando. Não com facilidade, não é evangelho de facilidade, mas o evangelho de suor derramado, de lágrimas derramadas, molhando esta terra que Deus nos deu para pregar a sua palavra. Nós não somos egoístas, nós vamos para o céu e queremos que toda a humanidade esteja junto conosco. Mas, você conhece, você sabe, nem todos querem o Senhor Jesus. No livro de João, para a gente terminar,
João capítulo 16, versículo 25. João capítulo 16. Amém? Versículo 25. João 16, verso 25 em diante. Nos diz a palavra: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai, disse Jesus. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tens amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora é que falais claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus, diz a palavra. Respondeu Jesus: credes agora? Como quem diz, agora que você crê de fato de verdade? Eu tenho falado a vocês, a palavra tem sido pregada também para nós, hoje, em nossos dias, e agora você crê? Muda a sua agenda. Deixa Deus preparar a sua agenda. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que serei disperso, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo, disse Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Quantas vezes você e eu gosto de me incluir, não é? Porque primeiro Deus fala comigo, eu tenho que passar para vocês. Então me incluo. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes as tribulações da vida vêm de encontro ao nosso coração? Quantas vezes nós paramos e começamos a analisar a nossa vida e ver o tanto de problemas que nós temos? Não basta virmos à igreja, tomarmos o nosso lugar e não abrirmos o nosso coração de fato e de verdade para com Cristo. Não basta. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Jesus nos disse, no mundo tereis agonia, angústia, ansiedade, tribulações, mas olha, tenha bom ânimo, não desanime. Os problemas vão deixar de vir? Não, eles vão se multiplicar para que a sua fé esfrie, para que você perca a salvação. Não deixe isso te afligir. Não permita que estas angústias, que essas agonias se multipliquem. Não, ela vem, mas ela sai, porque nós servimos um Deus que passou por tudo isso para nos livrar, para nos libertar. Estamos vendo muitas pessoas com problemas psicológicos, pessoas ansiosas e aflitas. Por quê? Por coisas que não consegue obter. A sua angústia e sofrimento não chega a 10% do sofrimento e angústia dos apóstolos. Não chega, porque se chegasse, não tinha ninguém aqui dentro da igreja. Estaríamos com as cadeiras totalmente vazias. Homens que passaram por tudo isso, apóstolos que passaram por tudo isso, porque realmente semeavam a palavra, sofreram grandes perseguições. Ah, pastor, eu acredito que igual a minha, não. Ah, pastor, a minha vida o senhor não sabe, o senhor não conhece. Olha, eu tenho problemas e problemas, filhos que me dão trabalho, filhos que estão nas drogas, filhos e filhas que estão na prostituição. Pastor, o senhor não conhece a minha vida.
Eu estou aqui, mas minha cabeça está lá em casa. Esqueça a casa agora. Põe a sua cabeça ligada ao Espírito Santo de Deus. Põe a tua mente ligada a Cristo Jesus. Esqueça dos problemas que você tem para resolver, porque se você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, Jesus cuida deles. Mas, pastor, o senhor falar que os discípulos passaram por problemas maiores do que o meu? João Batista foi decapitado. Conheces alguém aqui que foi decapitado, um amigo, algum parente que foi decapitado por amor a Cristo? Não, mas conheço fulano que foi realmente decapitado. Mas como? Foi um acidente. Não é? Mas por Jesus Cristo não conheço ninguém ainda entre nós, ou até mesmo no nosso país, que tenha sido. Ninguém. João Batista foi. Pedro. Pedro era um homem sanguíneo. Pedro era um cara que não guardava nada para falar depois. Pedro falava abertamente na hora. Ele não deixava para amanhã. Mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Disse ele, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Conheces alguém que morreu crucificado, ainda mais de cabeça para baixo? Alguém conhecido, parente, amigo, vizinho? Alguém? Conheço não. Morrer como seu mestre. Então a angústia, o sofrimento desses homens foram grandes. Crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu mestre. Não vamos falar de todo, porque a hora está na hora de terminar, não é? Queridos, Paulo e Silas foram açoitados e presos em Filipos. Por quê? Porque estava jogando baralho na mesinha da praça? Paulo e Silas estavam dançando em algum lugar? Paulo e Silas estavam falando de si mesmos? Não, eles estavam pregando a palavra de Deus. O serviço desses homens era semear a palavra do Altíssimo. Estavam presos, açoitados sem motivos. Mas a palavra de Deus nos diz: o mesmo Deus que abriu as portas da prisão, ou as portas das masmorras, e libertou esses homens, o mesmo Deus que abriu as portas da prisão, libertando os seus servos, também abriu o coração de Lídia para recebê-los. Jesus abre as portas das suas ruínas para abençoar a sua vida. Basta crer. É esse Deus que servimos. Esse Deus que nós não podemos abrirmos mão dele. Problemas vão vir? Claro. Pastor, não vão acabar não, eu sirvo a Deus. Não vão acabar não, eu vou te alegrar um pouquinho. Vou te alegrar, não vou entristecer não. Os problemas se multiplicam. Quer que eu mude? Os problemas vão se multiplicar. Não sou profeta da desgraça não, mas nós vemos que caminhamos para problemas maiores. Foi falado aqui sobre o quarto homem na fornalha. Não vou falar muito sobre eles, não. Queridos, Deus, na maioria das vezes, Ele não nos livra do problema. Ele poderia livrar os amigos de Daniel, mas Ele não livrou. Ele permitiu que os amigos de Daniel fossem lançados na fornalha. Ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele permitiu tantas coisas que aconteceram na vida do teu povo, mas Ele estava junto. O fogo da fornalha não queimou nenhum fio de cabelo daqueles homens. Ele livrou aqueles homens no problema. Ele livrou Daniel no problema. Ele tirou a fome daqueles leões. Ele fez com que aquele fogo fosse frio, mas queimasse apenas as amarras das mãos dos amigos de Daniel. Ele quer, o fogo de Deus é para destruir o mal que está em você, ou sobre você, ou está diante de você. Ele está pronto para te abençoar, e quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém.
Quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Fale para o teu irmão, olha, quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Amém? Mas quando Ele fecha, querido, ninguém abre. Quando Ele fecha, ninguém abre. Você pode fazer o que você quiser, ninguém abre, só Ele. O diabo fecha, mas Ele vai lá e abre. Mas quando Ele fecha, o diabo não quer, mas se ele tentar abrir, ele não consegue. Só Deus, só o Senhor Deus Yahvé é o Todo-Poderoso. Só Ele é o Senhor dos senhores. E as bênçãos dEle está pronta para abençoar a sua vida nesta noite, em nome do seu Filho Jesus Cristo. E toda a igreja do Senhor digam amém e amém. Vamos